Primeiro, bom dia para todo mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo papo aqui do que a gente está chamando de Close Expert. Para quem não sabe, Close Expert é uma iniciativa da Close Care, onde a gente traz algum conteúdo de um tema relevante para vocês, um especialista para falar desse tema, e a gente discutir, enfim, trocar conhecimento. A Close Care é uma plataforma de gestão de absenteísmo, e aí por isso nossos temas são muito relacionados ao absenteísmo, atestados, etc., e outros temas que tangenciem isso. Aproveitando para me apresentar, eu sou a Carol, eu lidero a equipe comercial e de atendimento ao cliente marketing aqui da Close Care. Vou convidar a Lei para se apresentar e a gente começa. Muito bom. Bom dia, gente. Muitas pessoas aqui eu conheço, acho que daqui a pouco a gente começa a se comunicar. É um prazer estar aqui. Obrigada, Carol, pelo convite aqui. Eu sou CEO aqui da Close Care, sou médica de formação também, em saúde ocupacional e nutrologia, mas hoje venho aqui para falar especificamente de um tema que foi bastante pedido, que é como montar, né, como tirar do zero, como melhorar a política de atestados, de recebimento de atestados de uma empresa, e é isso que a gente vai tentar falar hoje aqui de uma maneira bem prática, que acho que é o nosso jeitão, né, bem objetivo e bem prático, e mais que isso a gente poder compartilhar, né, a gente é muito do formato de compartilhar, de escutar muito, e a gente dividir aqui todos os nossos conhecimentos. Muito bom estar aqui. Boa. Obrigada, Lê. Então, como a Lê falou, a gente vai falar sobre o título desse papo, é passo a passo para criar uma política de atestados. A gente resolveu trabalhar esse assunto porque muitos dos nossos potenciais clientes, quando a gente fala nas redes sociais, também surgem algumas dúvidas relacionadas ao tema. Ou de empresas que não têm políticas desenhadas ainda, ou de empresas que já têm, mas ainda não implantaram, ou de empresas que têm políticas implantadas, mas ainda têm dúvidas. Então, a gente resolveu tratar esse tema aqui. A gente vai começar com a Lê trazendo o que ela sabe sobre esse tema, vai ter uma apresentação. E no restante desse tempo, a ideia é a gente fazer um bate-papo, compartilhar, tirar dúvidas, etc. A gente vai enviar para vocês um formulário no chat, e vocês podem mandar suas perguntas pelo formulário. Eu vou lendo as perguntas no finalzinho da apresentação, a Lê vai tratar as perguntas, e também no final a gente vai abrir espaço para abrir o microfone e a câmera, é só levantar a mão e a gente vai abrir para a gente conversar aqui, tá? É isso, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida específica também, podem mandar no chat. A gente tem a Amanda aqui, que é a nossa head de marketing, ela está auxiliando a gente aqui no backstage, então ela vai tirando qualquer dúvida que surja também. Mas vamos lá, Lê, fica à vontade. Muito bom. Você compartilha aí, Carol, por favor? Você me ajuda aqui. Que eu queria começar falando, gente? Aqui a gente, hoje é um nosso encontro, e eu vi que tem pessoas com empresas maiores, menores, né? Então, acho que a gente vai passar aqui um passo a passo inicial, tá? Então, muitos de vocês que talvez já tenham políticas implantadas, já, né, mais robustas, vocês vão ver que tem coisas aqui mais básicas, mas a gente precisa ter o passo a passo, né? Nem sempre foi fácil ali tirar do papel para quem já tem, então, é uma oportunidade também de vocês revisarem e depois de ajudarem ali os colegas que estão nesse início de jornada, tudo bem? Então, só para a gente alinhar as expectativas aqui desse passo a passo, mas a gente vai ter oportunidade de aprofundar se você já tem uma política ali mais desenvolvida. Tudo bem? Então, o que eu queria colocar? Para todo mundo já ficar, que tempo é uma coisa, né, muito preciosa hoje em dia, eu vou colocar mais ou menos aqui como que vai ser a nossa estrutura dessa manhã, a gente deve demorar uns 15 a 20 minutinhos nessa minha explanação para a gente poder usar mais o tempo ali com vocês, tá? A gente dividiu em 3 partes aqui principais, a primeira delas é os itens indispensáveis, tá? Para cada política, depois a gente vai falar um pouquinho sobre divulgação
dessa política e como treinar aqui os empregados, e depois a gente vai falar, se você já tem uma política, como que você automatiza essa sua política de atestados, tá? Então, a gente vai falar sobre esses 3 pontos, que é o que eu falei que a gente vai demorar uns 15 a 20 minutinhos, sendo que essa primeira parte, ela é um pouquinho mais extensa, as 2 últimas fluem ali mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. Sobre itens indispensáveis para a política. Eu não vou passar sobre todos os itens possíveis e inimagináveis aqui. A gente vai falar muito sobre 5 itens principais e depois eu vou dar uma listinha de sugestão para que vocês possam ver se vocês querem adicionar mais algum item ali, um subitem dentro da política de vocês, principalmente quem já tem. Tá bom? O primeiro item que é muito inicial em qualquer política, igual qualquer procedimento padrão que vocês vão elaborar, se você é a área da sua empresa que está responsável por fazer isso, você vai ter que passar pelo objetivo da sua política e escopo, é o primeiro parágrafo ali que você vai começar, você vai tirar do zero a sua política. Então, aqui você vai definir o propósito da sua política, então, o que você vai fazer? Você vai falar sobre gestão e aceitação dos documentos médicos, né? No geral, as políticas de recebimento, a política de atestados, elas vão tratar desses 2 itens iniciais, né, principais, que é a gestão e a validação, a aceitação dos documentos dessa política. Então, você vai redigir isso e você vai colocar a quem se aplica. Então, olha o jeitão desse slide aqui, né, o que a gente quis colocar? O item ali, indispensável, e a gente deu um modelo de texto. Ah, Letícia, mas eu preciso seguir isso? Não, isso aqui é só para facilitar, a gente gosta muito de ser muito prático, de tangibilizar tudo isso, de como que vocês vão fazer. Depois vocês fiquem tranquilos que vão receber esse material aqui, mas aqui é só uma estrutura inicial. Então, aqui, neste modelo de texto, ali bem conciso, o objetivo dessa política é estabelecer as diretrizes claras e uniformes para uma gestão e aceitação dos atestados e declarações de ausências na empresa, né, que você representa, garantindo ali que todos os empregados, então, independente da filial regional em que atuam, possam cumprir as suas obrigações. Então, aqui a gente vai falar muito sobre os papéis e responsabilidades, tanto da empresa quanto dos seus empregados ali também. Tudo bem? Então, primeiro parágrafo feito ali, você pode fazer a sua redação e já ter o primeiro parágrafo da sua política. Segundo item indispensável, a explicação dos documentos que estão nessa política, né? Então, a política, ela tem que ser clara, transparente e objetiva. E aí é nesse momento onde a gente conceitua os documentos dessa nossa política. Então, aqui que você vai explicar o que você, empresa, vai chamar de atestado médico, o que você, empresa, vai chamar de declaração médica, ou seja, a gente precisa ficar na mesma página, né? Eu não posso falar licença médica e o meu colaborador da outra regional lá falar de atestado médico. Então, é aqui que você vai equalizar essa linguagem. E aqui você vai colocar todos os documentos da sua política. Então, você vai colocar atestados médicos, declarações de horas, declarações de acompanhamento, doação de sangue. Aqui eu estou dando um exemplo de uma política com 4 tipos de documentos, mas a gente sabe que isso pode ser muito extenso. A gente tem empresas aqui que tem mais de 20 tipos de documentos que justificam a ausência do trabalhador ou do seu empregado e que estão igualmente listadas e caracterizadas nesse subitem da política, tá bom? Então, atestados médicos, aqui neste exemplo, tá? Não é uma verdade absoluta. Documentos emitidos por profissionais médicos ou dentistas para justificar ausências devido a condições médicas. Então, é isso. Basicamente, você vai listar todos os documentos e você vai colocar um breve descritivo, uma caracterização desse documento e um nome, para que a gente comece a falar uma linguagem única dentro da nossa empresa. Tudo bem? Muito bom. Vamos lá, então, para o nosso terceiro item indispensável aqui, que é formas de apresentação de documentos. A gente precisa falar quais são, mas a gente precisa falar como que os nossos empregados ou colaboradores precisam entregar esses documentos, né? E aí a gente vai falar de 3 pilares principais: prazo,
de recebimento, o formato e o canal. Então, aqui a gente está falando de coisas indispensáveis, e isso é indispensável. Você precisa comunicar dentro da sua política qual que é o prazo de recebimento desse documento ou de documentos diferentes. Eu posso não ter somente um prazo, eu posso ter múltiplos prazos dependendo dos tipos de documentos. Tudo bem? Então, você vai colocar o prazo, por exemplo, aqui, máximo de 48 horas a partir da data de emissão, né? E você vai colocar o formato da sua política, ainda é entregar o documento físico, ou já pode ser digital, ou você quer os dois formatos? Então, aqui na nossa, a gente está falando formato digital e o canal, você vai encaminhar aquilo pelo aplicativo aqui, eu coloquei, né, do envie.me, da Closecare, mas você pode escrever o seu canal, o seu formato e o seu prazo. Tudo bem? Vão me dando um joinha aí, gente, porque como a gente ainda está sem o chat, só para eu sentir se vocês estão compreendendo, se eu preciso mais devagar, a gente vai usar a linguagem dos emojis aqui hoje. Muito bom. Quarto item, indispensável, conteúdo dos documentos, tá? Muito importante, é um item indispensável dentro da política de vocês, não pode passar esse item, tá bom, gente? Dediquem-se ali para esse, que são as informações que devem constar nessa lista de documentos. Então, no atestado, na declaração, na doação, você vai escrever ali o que precisa. Aqui eu pus um modelo de texto, né, mais para os documentos médicos, e aqui o que eles devem atender aos requisitos mínimos, o conteúdo mínimo. Então, uma identificação do médico. E o que é identificação do médico? Tem que descrever, certo? Porque senão fica subjetivo. Identificação do médico é o nome completo do médico, o número do conselho regional, a unidade federativa, a assinatura. Então, dediquem-se aí para escrever o conteúdo com o mínimo necessário. Evitem só as nomenclaturas, identificação. Porque às vezes a pessoa pode falar, se você não classifica o que é identificação, se tiver só um nome ali e um número, pode entender que ele cumpriu, né, o conteúdo mínimo. Nome completo do paciente, se tiver declaração de acompanhamento, tem que escrever nome completo do acompanhado também. Pode passar aqui, Carol? Aí tem os outros itens aqui também. Continuando, data de emissão desse documento, dados do contato do profissional estabelecimento de saúde. Aqui eu utilizei muito, vocês vão perceber, muitos de vocês já perceberam, porque já viram aí os nossos posts que a gente coloca, que é a resolução, né? Do CFM aqui, está muito descrita aqui, mas não é só resolução, tá, gente? Por quê? Porque eu não estou falando só de documento médico, eu posso estar falando de documentos de abono, né, não médicos. Então, aqui, por exemplo, se você for colocar uma licença casamento, se ele estiver dentro da sua política, não vai ter essas informações. O que precisa conter, né? Um atestado de óbito ou alguns outros, uma licença adoção, aqui você vai descrever o conteúdo mínimo, certo? Uma licença paternidade por uma empresa cidadã, é um outro tipo de conteúdo mínimo necessário. Fez sentido aí? Beleza? Muito bom. E o último ponto aqui é a etapa, a clareza, a transparência que você vai ter com os empregados de vocês sobre como vocês fazem a verificação, a validação e a aceitação desses documentos. As regras precisam estar claras dentro da política, né? Então, aqui vocês vão colocar informações adicionais que vão validar esse documento. Então, por exemplo, testado médico pode ser somente ali o conteúdo dos documentos que está no subitem anterior, mas você pode ter alguns documentos que você quer uma documentação adicional. Vou dar um exemplo muito clássico aqui, tá? Declarações de horas. Então, as declarações de horas para a minha empresa realizar ali o abono, o que eu tenho na minha política aqui? Que eu preciso da declaração de horas emitida pelo psicólogo, mas adicionalmente eu preciso de um pedido médico de psicoterapia assinado por um profissional, uma regra da sua empresa. Estou falando que é uma regra geral, que é uma lei, tá bom? Mas você vai escrever essas informações aqui, para que você coloque para o seu empregado qual que é a regra de aceitação, qual que é a regra de validação daquele documento.
Conseguiram diferenciar isso aqui da questão ali do conteúdo? São coisas complementares, mas são diferentes. E aqui você vai também deixar claro o que que você faz, o que você, como empresa, vai fazer. Olha, eu vou poder verificar a autenticidade desses documentos. Em alguns casos, eu posso ligar para o profissional, eu posso ligar para o estabelecimento de saúde para checar essa autenticidade. Para os documentos digitais, eu vou submetê-los ao validar.it.gov.br para ver se essa assinatura está de acordo com a lei, com um certificado digital. Então, você vai escrever as coisas que você faz, como que você aceita e como que você valida, para que o funcionário tenha clareza de como que você faz isso. E aqui é muito importante lembrar que, se você tem empresa, se tem uma empresa que é regida por várias CCTs, aqui é muito importante você deixar um parágrafo, né, em que as regras das CCTs ali, elas podem realmente prevalecer sobre algumas disposições gerais. Então, tem empresas que têm mais de 100 CCTs, né, não dá para escrever uma política ali com 100 CCTs, mas você pode deixar e deve deixar essa informação ali clara dentro da sua política também. Tudo bem? Então, esses aqui foram 5 pontos indispensáveis. Tem que ter, tá? Façam o check lá, lembrem da política de vocês, vejam se vocês pontuaram em tudo aí, se ficou faltando alguma coisa. Mas o que que pode ter a mais? É só isso? Basicamente, se você fizer isso, sua primeira versão está feita e está bem colocada. Mas a gente traz outras sugestões aqui para vocês. Consequências de não cumprimentos. Então, é super interessante você deixar claro ali, né, na sua política, o que que acontece, quais são os tipos de penalidades, qual a sequência ali de penalidades que vai acontecer se os empregados não cumprirem. Deixe claro. Qual o impacto nos benefícios? Essa é uma dúvida muito frequente. Então, eu não recebo o VR do dia, o que que acontece? Qual que é se eu tenho um documento invalidado, o que que acontece com o meu DSR? Então, vocês vão deixar claro essas regras ali dos impactos também. Outro ponto muito importante é a gente pode associar essa política de recebimento ali de atestados com a política de afastamentos, não são sinônimos, tá? Então, a política de recebimento de atestados de validação, você pode estender para uma política de gestão de absenteísmo, você pode estender para uma política de gestão de afastamentos, você pode colocar tudo num único documento, ou você pode fazer menção de complementaridade para outras políticas e aí colocar ali a devida identificação para que a pessoa se remeta ali depois às outras políticas da sua empresa. Fez sentido? Tudo bem? Muito bom, só para a gente não confundir as coisas aqui. Depois, a gente tem confidencialidade. Poxa, a gente precisa, às vezes, colocar um texto ali, um item, garantindo a confidencialidade, garantindo o respeito à LGPD, às vezes é super relevante, o jurídico, às vezes, até recomenda que a gente coloque isso dentro das nossas políticas também. Atualizações e revisões, a gente falou muito de CCT, poxa, então é muito importante que você, como empresa, coloque, você vai fazer as revisões de acordo com as renovações de CCT ou a sua própria atualização e revisão. Isso dá mais transparência também para com os colaboradores. E comunicação. Acho que é um item legal de você colocar como que essa política é comunicada, como que eu garanto que eu estou permeando essas informações, né, e não está só ali um papelzinho dentro da gaveta, um arquivo digital ali só para inglês ver. Então, isso é muito importante também, fala muito sobre a transparência ali, as responsabilidades de cada um dos papéis. Bom? Muito bom? Então, acho que a gente terminou aqui, vejo se ficaram com algumas dúvidas, já coloquem aí no formulário, que a Carol aqui e a Amanda passaram para vocês, e vão colocando as suas dúvidas ou comentários, e aqui agora a gente vai falar como comunicar a política e treinar os empregados. Igualmente importante, eu falo que assim, é muito bonito ter uma política, um procedimento operacional, só que se não acontece, nada se resolve, então não pode ter preguiça ali de planejar essa parte, e eu sei que essa depende
depende da área de comunicação, depende da área ali de liderança, das áreas, outras áreas de negócio, e eu sei que às vezes pode ser um pouquinho mais complicado, mas a gente trouxe aqui uma série de opções de formas de comunicação que a gente vê muitos nossos clientes aplicando na prática, tá? E aí a gente quer trazer aqui algumas opções, porque às vezes a gente pensa só em um formato e fala, nossa, vai dar muito ruim, então a gente resolveu trazer várias opções aqui para vocês. Primeiro é a intranet corporativa, né? Acho que acaba tendo, só que às vezes ela não alcança se você tem uma empresa muito, né, de produção. Você não vai alcançar ali totalmente. Treinamentos, usar os treinamentos, né, cronogramas de treinamentos para colocar essa temática ali. Portal de RH, plataformas de mensagem. Então, às vezes eu tenho uma plataforma, a gente aqui, por exemplo, na Closecare tem nosso Slack aqui, a gente troca mensagem o tempo todo. Talvez tem empresas que tenham até WhatsApp, grupos. Usem as plataformas de mensagens de vocês. Comunicações por e-mail. Ainda funciona para algumas empresas, o e-mail vai muito bem, obrigada, e ele funciona. Manuais e guias, por que não, né? Então, a gente às vezes ter um manual, um guia, um infográfico, alguma coisa assim que seja visual também, pode ajudar muito. Cartazes e painéis, muito úteis em muitos dos nossos clientes aqui, que é ter um cartazinho ali na área perto da refeição, na área de comunicação, também funciona. Pesquisa de compreensão, isso também é muito importante. Às vezes a gente comunica, mas a gente acha que está passando o recado certo, mas aí você vai fazer uma pesquisa de compreensão e vai ver que não está funcionando. Reuniões de equipes, incentive então os líderes a colocarem um tópico a mais em alguma das reuniões de equipes, né? Ou nos diálogos diários, que está ali no item 11 também, pode ser muito relevante. Às vezes não um evento específico para isso, mas você inserir dentro de rotinas que já existam, né? Isso pode ser um ótimo formato de você divulgar. Onboarding de novos empregados, eles têm que falar logo lá no comecinho, deixar a regra clara lá no começo também. E canais de feedback, incentivar, né? Fazer uma pergunta mais específica sobre o tema para receber o feedback. Tá bom? Depois vocês vão me contar aí quais canais vocês acham que funcionam para a empresa de vocês. Pontos de atenção aqui na comunicação. Formem multiplicadores. Sozinho, uma área, duas pessoas, não vai, né, numa empresa grande, vocês serem responsáveis. Vocês vão ficar cansados, vocês vão desistir. Formem multiplicadores, tá? Atinjam a liderança. Movimento tem que estar ali com uma força com vocês, né? Senão vocês vão ir numa batalha muito grande só vocês. Canais eficientes, usem os canais que funcionam para a realidade de vocês, tá? Não peguem um modelo ali, que vocês estão vendo ali do vizinho, se não funciona para vocês. Abandone aquilo que não funciona para vocês e opte por aquilo que funciona na sua realidade. Colete feedback, isso é muito importante, tá? Escute o que está bom, o que está ruim nessa comunicação. E ache a frequência ideal de treinamentos e reciclagens. Não entendam que vocês vão fazer isso uma vez e que vocês vão ficar livres disso, né? Criem isso, saibam qual a frequência ideal para a realidade de vocês, para o turnover de vocês, para o crescimento que vocês têm, para os contratos que vocês adquirem, tá bom? Fechado? Então, esses são os pontos de atenção. Fechado aqui, então, acabamos essa etapa e vou para a terceira aqui. Desculpa, Lê, rapidinho. Vai lá, só vai lá. contribuir um segundinho em relação à comunicação, pessoal, porque a gente vê muito isso até entre os nossos clientes, né? Não vou me estender aqui, mas como eu falei, a gente é uma ferramenta de gestão de absenteísmo e a gente recebe atestados pela ferramenta também. Então, é como se a gente ajudasse a empresa nesse processo de recebimento, de análise do documento, etc, etc. Então, toda a comunicação da política também é muito importante para a gente, porque a comunicação da política vai garantir com que o colaborador saiba o que ele pode enviar, o que ele não pode, e não fique com dúvida também, nem na hora de enviar o documento, nem se o documento dele não for aceito, por exemplo. E isso dá muita força para a empresa também poder agir. Porque se o colaborador não sabe o que ele precisa ter num atestado, por exemplo, e depois a empresa fala, não, eu não vou aceitar o seu atestado porque faltou uma informação XYZ,
enfim, isso pode ter mil consequências, né? Ele pode reclamar, ele pode ficar insatisfeito, ele pode, dependendo do que acarretar essa recusa do atestado, ele pode brigar no RH, enfim, podem acontecer mil casos. Então, é super importante garantir que essa informação chegue na ponta, né? A gente fala. Então, que o colaborador saiba, porque não adianta só a política ficar lá guardadinha na gaveta. Precisa muito fazer essa comunicação que a Lê tá comunicando, tá mencionando aí para vocês. Muito bom, muito bom. E aqui, para você que já tem uma política, para você que realmente já, né, já tirou ali, do zero, já tem isso escrito, como que você pode melhorar isso, né? A gente sempre fala de que todo processo tem a sua etapa ali de melhoria contínua, e uma delas é realmente usar a tecnologia para dentro desse processo. E aqui eu listei as etapas onde a tecnologia acaba ajudando, né? Onde que você pode focar a sua energia ali para mudar o seu processo, para ser mais eficiente, para depender menos, para usar menos, né, o trabalho manual, para realmente, poder ajudar nessa transição, tá. Então, o recebimento digital, acho que esse, eu coloquei aqui como primeiro item, é claro, né, a gente então, em vez de ficar recebendo no papel, recebendo de forma muito pulverizada nas unidades, até aquilo chegar, depois eu tenho que escanear, depois eu tenho que mandar foto, eu tenho que mandar por e-mail. Onde é que eu centralizo todo esse recebimento digital, ele é muito importante. A outra é a automatização do workflow, né, então, recebe pelo gestor, passa pela medicina, ou passa, depois vai para o RH, ou esse documento vai para o DP, não precisa passar, esse é o grupo que valida, esse é o grupo. Poxa, esse é todo um fluxo de trabalho que é possível ser automatizado. Então, que a própria plataforma vá guiando, só entre e vai distribuindo, né, todos esses documentos para quem deve validar, em que momento a pessoa deve entrar. Isso é uma automatização, ajuda muito para quem está querendo pegar a política, né, e realmente passar para um modelo mais automatizado e em que a tecnologia pode contribuir. Outra é uma plataforma com comunicação, né, então aqui a gente sente muito, a Carol estava falando isso, eu preciso poder falar com o funcionário ali, ó, o seu documento foi aprovado ou foi recusado, porque senão você tira ali, às vezes, o contato inicial de recebimento, mas se ele não consegue falar ou não ter clareza do que está acontecendo com o documento, alguém vai ser cobrado. Vão ligar para alguém, vão entrar em contato com alguém. Então, essa plataforma de comunicação, ter o canal de comunicação é muito importante. A automação das regras e políticas. Quem tem 100 CCTs, manualmente, pode conseguir? Pode, mas às custas de muitas horas de trabalho e com muito risco, né, então, a automação dessas regras de prazo, de saldo de dias, de profissional emissor, né, de quantidade de dias, avaliação de sítio, tudo isso é uma automação das regras ali das políticas. Então, eu não fico dependendo mais de uma planilha Excel, onde eu tenho todas as regras, cada documento que eu vejo, eu tenho que abrir para ver o que eu tenho que aprovar, o que eu tenho que reprovar. Eu tenho que olhar numa planilha anterior para somar a quantidade de dias que já teve, dos últimos 6 meses, do último ano, uma loucura só, né, não é que vocês não tenham capacidade de fazer, mas querem fazer gastando tanta energia e tanto tempo assim? Acho que essa é a escolha que a gente faz no final do dia também, quando a gente fala de tecnologia. Validação dos documentos, né, se você não tem uma área específica ali, quem que está validando? Como que você forma esses validadores de documentos? Como que você treina um monte de gestor para falar que ele tem que ver isso, isso, aquilo, né? A lista é grande de coisas, a lista de documentos é grande, os itens necessários são grandes ali, então, como que você mantém essa cadeia de validadores também é um gasto de energia e outro, como que você garante que os documentos estejam sendo validados com qualidade, tá? Armazenamento digital, né, então, é uma coisa ali super importante, onde você possa ter todos os documentos, ter uma consulta rápida, ter uma localização rápida também, tanto para suas rotinas do dia a dia, quanto também para questões trabalhistas, é muito importante que você tenha isso rápido, né, em mãos rápido ali, para você poder, fazer sua defesa, ou para você possa consultar e esclarecer. Segurança e privacidade, hoje a gente não pode deixar esse item de fora, a gente tem as questões de LGPD, a gente tem que provar para as nossas áreas internas, né, a gente tem que resguardar o nome da empresa também com segurança e privacidade. Análises e relatórios,
isso eu não preciso nem falar, né? Então a gente precisa fazer disso, a gente pode fazer uma boa gestão de absenteísmo, isso pode ser matéria-prima para a gente fazer uma gestão de afastamentos ali adequada, programas de saúde podem vir isso aqui também. E o último ponto, integração com o sistema. Então, se eu tenho um documento que eu preciso receber e que ele está vinculado, por exemplo, à folha de pagamento, ao ponto, eu tenho que integrar. Senão, realmente, depois como que eu faço tudo isso? Eu redigito, eu uso, né, a mão de obra novamente? Então, esses 9 pontos aqui são realmente momentos ali da política de atestados, ou os vínculos que essa política tem com outras, onde a tecnologia pode contribuir, tá? E aqui é uma grande lista também, que eu falo que a Close Care usa muito, porque é aqui que a gente tenta cada vez ser melhor. Então, a gente tem todas as soluções de recebimento, a gente tem as soluções de integração com o sistema, tem as soluções de automação das regras e políticas, que eu falo que é o nosso grande diferencial, a gente se comunica, a gente automatiza o workflow. Então, isso aqui, no final das contas, nada foi do que a gente olhar para uma política, para um processo, para as necessidades dos nossos clientes e a gente ir consistentemente construindo essas melhorias aqui para a gente poder atender com tecnologia. Beleza? Acho que extrapolei meu tempo. Vai lá, Carol. Ótimo, Lê. Muito obrigada pela explicação. Acho que esse conteúdo é bem útil para todo mundo. A gente vai compartilhar, enfim, o material com vocês depois. Antes de eu passar para as perguntas, eu quero só fazer um anúncio e já depois passar para uma pergunta que veio do formulário, tá? Então, primeiro eu queria divulgar para vocês uma nova iniciativa da Close Care, que é o lançamento da nossa comunidade, tudo sobre absenteísmo. É uma comunidade que está começando pelo WhatsApp. Dentro dessa comunidade, a gente vai poder trocar dúvidas, fazer perguntas, indicações, discussões, etc., dentro desse grupo. Vai ser um grupo moderado, tá? Então, ele não é um grupo aberto no WhatsApp, que todo mundo pode fazer propaganda, etc. Não é esse o objetivo. É um objetivo bem de contribuir mesmo e compartilhar conhecimento. Ele vai ser moderado pela nossa equipe aqui. A gente está mandando o link no chat, então é só vocês clicarem no chat e vocês conseguem ser encaminhados direto pelo WhatsApp. Eu vou compartilhar aqui também um QR Code, deixa eu só trocar minha tela. Eu vou compartilhar o QR Code aqui, não sei se vocês conseguem ver. Tá dando para ver, Lê? Não vai aqui para mim. Agora ele sim, tá na tela acho. do Canva, né? Tá na Enfim, tela eu do Canva. não tô conseguindo compartilhar diferente disso, mas tá aqui o QR Code, apontando a câmera do celular, vocês conseguem ir direto para o WhatsApp, e lá, como eu falei, o objetivo é a gente trocar figurinhas, falar sobre assuntos relacionados, compartilhar materiais que a gente está criando aqui na Close Care, que sejam de relevância para vocês. Bom, é isso. Agora eu quero passar para dúvidas que surgiram e questões, etc. A gente recebeu algumas perguntinhas no formulário, então eu vou passar para essas perguntas primeiro, e depois a gente vai abrir, quem quiser levantar a mão, a gente vai fazer uma filinha aqui também, e a gente vai abrir para vocês abrirem a câmera, abrirem o áudio e tirarem suas dúvidas, tá? Então, a primeira pergunta que surgiu, eu já vou perguntar e responder eu mesma, então é do Edivaldo. A pergunta é a seguinte: então, com a nova plataforma do CFM, como a plataforma do CFM vai impactar o serviço da Close Care? E como será essa relação entre a Close Care e a plataforma do governo? Então, vou dar uma breve introdução. Não sei quem de vocês viu, mas a plataforma, o CFM lançou na semana passada ou retrasada, uma plataforma que chama Testa CFM. Nessa plataforma, o médico pode entrar num link e emitir um atestado com um certificado digital. Eu não vou aprofundar muito nesse assunto aqui, porque a gente vai ter uma live na quinta-feira só sobre esse tema. A gente vai falar
como funciona, o que está escrito na lei, o que eles divulgaram, etc., o que eles não divulgaram, o que sabemos, o que não sabemos ainda. Então, a gente vai trazer bastante detalhe. Mas só rapidamente aqui, então, o objetivo da ferramenta Atesta CFM é acabar com a emissão de atestados falsos. Então, o médico, como eu falei, ele vai entrar, ele tem o certificado digital dele e ele vai emitir um atestado. Ele também vai poder até emitir atestado de saúde ocupacional, por exemplo. Comparando com o que a gente tem aqui na Close Care, a gente faz a validação só na parte de validação, tá falando só de validação especificamente? A gente faz a validação de acordo com toda a política de atestados da empresa. Então, todos esses pontos que a Letícia mencionou. Então, todas essas coisas que ela mencionou que a gente precisa ter na política, a gente vai ver dentro da Close Care se aquele atestado está de acordo ou não. Só um daqueles pedacinhos é o atestado falso. Nesse sentido, a gente tem algumas possibilidades, então a gente tem possibilidade de se integrar com a ferramenta do CFM. Hoje, inclusive, a gente já é integrado com o CFM para verificar a validade do CRM do médico, enfim. Então, tem algumas possibilidades de parceria, mas a gente entende aí que a nossa ferramenta tem um grande valor para agregar além disso. A plataforma ela vai estar disponível a partir de novembro para os médicos começarem a usar, e a partir de março ela vai ser obrigatória para todos os médicos fazerem a emissão. A gente ainda vai saber muito mais, vai dar detalhes nessa apresentação do que a gente sabe na quinta-feira. A gente mandou aí no chat o link para a inscrição dessa live na quinta, e enfim, aguardamos vocês lá. Vou partir para, temos mais duas perguntinhas da Shirley pelo formulário, e depois, se não virem mais perguntas, a gente abre aqui no vídeo para vocês, tá? Então, a Shirley fala o seguinte: os atestados médicos podem ser recebidos por colaboradores do RH ou somente por colaboradores da saúde ocupacional? Lei, consegue ajudar nós? Consigo. Aí é você que vai definir, tá? Então, na verdade, você vai descrever na sua política qual que é o formato. Se quer que entregue ali para o RH, se quer que entregue para o ambulatório, né, diretamente. O que a gente tem aqui de prática, tá? A gente tem direto para o RH, acho que a gente tem muito isso ainda. Quando a gente tem um cliente que tem um ambulatório, não são todos os documentos de justificativa de ausência que passam pelo ambulatório. No geral, são atestados médicos e odontológicos e declarações do próprio funcionário que acabam passando ali para o RH, tá? Para o SESMIT, né, ou para o ambulatório, mais propriamente dito. Tá. Esses outros documentos de abono, então, quer sejam declarações de acompanhamento, doação de sangue, outras licenças, atestado de óbito, licença casamento, licença maternidade, paternidade, acabam indo ali para outras, para o RH ou para o DP, enfim, aí tem formas diferentes, tá? Estou colocando aqui o que é mais comum, mas não significa que é uma regra novamente, acho que isso é super importante eu deixar claro aqui para vocês também. A gente também tem até muitas empresas que o gestor direto recebe, o gestor direto fica responsável por mandar para o RH, né? Exatamente, a gente ainda tem o formato do gestor recebendo, né, principalmente para as empresas que são muito pulverizadas, ou para empresas que às vezes nem tem o local, né, vamos pensar numa empresa de serviço, às vezes o gestor sai recolhendo os atestados ali de alguns pontos, né, então isso é bem difícil, e por isso a questão de centralizar ali o recebimento no formato digital, para realmente eliminar nessas etapas, e muitas vezes garantir o prazo de recebimento, né, porque esses outros formatos acabam dificultando muito e interferem muito ali na questão do prazo. Boa. Até contribuindo com essa pergunta, Shirley, acho que sua dúvida tem um fundinho de LGPD nela, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não tem nada, a gente tem, né, que as empresas, elas não podem ter acesso a dados sensíveis do colaborador. Se o colaborador autorizar
o atestado pode conter o CID, mas o CID, que é o código da doença, ele não é obrigatório. Então, teoricamente, ali, se o colaborador já tiver autorizado, não vai ter problema de a empresa receber, né? Acho que é um pouco daí. E aí, a segunda pergunta da Shirley foi: até quando podemos esperar pelo atestado do colaborador? A gente deve receber mesmo após o fechamento do ponto? Boa, aí também é uma decisão ali de vocês dentro da política, tá? Por isso que eu passei como um item indispensável a questão do prazo, né? Então, quando a gente não tem claro ali o prazo, a gente tem que receber, né? Eu acho que não tem muito sentido se a gente não determina isso na política. Agora, quando você tem isso bem claro dentro da sua política, ou quando isso está realmente descrito ali dentro da CCT que você tem, aí eu acho que você recebe até aquele prazo. O que que a gente fala, acho que na outra live, na outra Close Experts a gente falou muito, é sobre a gente também dar a possibilidade de correção, né? Então, não foi um item que a gente colocou aqui, porque a gente falou da outra vez, mas, às vezes, a rasura, ela não é feita, vou dar exemplo da rasura, não foi feita pelo funcionário, foi feita até pelo profissional emissor ali. Então, quando você tem uma recusa ali por conta de uma rasura, você dá o tempo, X tempo ali para o colaborador voltar, às vezes, no estabelecimento de saúde, voltar ali no médico emissor e pedir realmente uma reemissão desse documento. Então, é muito importante no começo, principalmente no começo, quando você ainda não divulgou, quando ainda aquilo não está tão em prática, você realmente flexibilizar um pouco mais e dar um prazo um pouquinho maior para a pessoa poder recadastrar, repostar ou entregar novamente. Isso ser um processo educativo, né? E não punitivo. Não é essa a ideia, a gente não quer punir as pessoas por conta disso, mas a gente realmente é um documento oficial e ele precisa ali estar com alguns requisitos, né, como a gente colocou lá, mínimos, e esse é um processo. Se você está muito no comecinho, não vá muito assim, a gente fala, né, não vai muito um pé no peito, não, eduque o seu colaborador com relação a essa política, tá bom? Boa. Obrigada, Lê. Pessoal, a gente acabou as perguntas do formulário. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de trazer aqui? Podem levantar a mão e a gente vai liberar o áudio e o vídeo para vocês trazerem aqui para a gente. Ou se Alguém quiserem tem alguma pergunta? compartilhar alguma experiência que tenham, Com também é legal. certeza. Boa, vamos lá. Karen gostaria de falar. Estamos abrindo aqui para você, Karen, um minutinho. Boa, bom dia. Já pode falar, Karen, é só ligar aí o áudio e o vídeo. Oi, bom dia. Eu até mandei Bom pelo dia. formulário o meu questionamento, porque na verdade era durante a apresentação ali, eu notei que do item 5 pulou direto para o 7. Eu não sei se foi por engano ou se realmente não existia o 6. Eu acho que pulou sem querer mesmo, Karen. Eu acho que a Uhum. gente só colocou o númerozinho errado. Ah, tá, não tem nenhum item que ficou omitido ali, Não, então. são 5 itens mesmo. Tá, não, era só isso a pergunta, tá? A minha empresa é Orcali, a gente trabalha com cerca de 5.000 colaboradores e estamos conversando aí com a empresa Closecast se seria viável para nós também, né? Legal, um prazer. Obrigada Prazer, pela Karen. observação aí, Karen. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma questão que gostaria de trazer? Alguma observação, alguma dúvida, comentário, aflição? Carolina. Acho que alguém ia falar Dúvidas? alguma coisa? Vou ver Não, acho que foi a Karen. Karen de novo. Amanda libera pra gente? Oi, Oi. Karen. Acho que a gente caiu, você É desculpa. que caiu na hora que eu estava falando. Sobre a questão ali com relação a atestados falsos, alguma coisa assim, a gente costuma nós mesmos irmos em busca da informação, se ele foi adulterado, se aquela informação está correta, né? Quando a gente vê que é uma adulteração muito em relação, geralmente, a tempo, né? Às vezes o médico só dá um dia, a pessoa adultera para 2, 3 dias, Uhum. alguma coisa assim. E, nesse caso, tem na nossa política a gente fazer a demissão por justa causa. E isso tem sido acolhido junto ao juiz, depois no processo trabalhista, nós não temos problema de reversão com relação a isso, tá?
Muito bom, muito bom. Acho que esse é um ponto, viu, Karen? Bom, Obrigada pela sua contribuição. Esse é um receio, muitas vezes, né, nas empresas que estão criando a sua política ali, é um pouquinho das consequências ali do não cumprimento, tá? Então, isso é bem, bem claro, né? Realmente é acolhido mesmo, como você falou, que a gente também não tem. Muitos dos nossos clientes aqui, como rotatividade grande, geralmente um perfil mais jovem, tem muitas demissões, tá? Por justa causa, infelizmente, né, por conta de adulteração mesmo do documento, tá? A gente já teve empresa aqui com em um mês, mais de 30 demissões, realmente, por fraudar, né, o documento ali. E geralmente o que você falou é tempo de afastamento, com certeza. E a gente tem aumentado a quantidade de documentos digitais adulterados, tá? Então, aquilo que a Carol tá falando até do Atesta CFM, ok, o médico emite ali, mas às vezes a pessoa pega aquele documento, pega aquele QR Code, monta um novo documento ali com QR Code que realmente direciona para algum documento que tem ali só que quando você vai ver, não é dessa pessoa, mas é um QR Code que direciona realmente para um documento médico, tá? Então, são as edições, e as coisas têm ficado cada vez mais evoluídas, né? Infelizmente, aí as elaboradas. pessoas elaboradas com relação a essas adulterações. A gente tem pegado cada vez mais e documentos muito bem, né, elaborados. Muito bom. Oi, Índia, tudo bem? Estamos te liberando aqui, Índia. Acho que pode liberar o microfone e você já pode falar. Prontinho. Agora foi. Você tá boa? Tô bem, e Que vocês? bom te ver. Ótimo participar dessa Prazer. live aqui com vocês. Que legal. Você falou agora há pouco, era sobre isso que eu iria falar, sobre essa questão do atestado, né? Porque eles estão ficando extremamente espertos. Eles pegam um atestado que é digital, inclusive a gente teve um caso essa semana referente a isso, e eles mudam os dados, né? E Uhum. assim, eles vão editar o PDF, eles nem pegam aquela opção lá de colar, não. Ele editou o PDF, colocou os dados dele, mas quando a gente entrava no QR Code, era o nome de outra pessoa com uma data totalmente diferente, né? Exatamente. Então, essa questão da validação da assinatura digital. Nós demos um prazo para. Não, porque eu acho que o médico colocou errado. Então, tá bom, você tem um prazo de 6 dias para retornar. Ele fez a mesma coisa, só que ele imprimiu e Exatamente. tirou o QR Code Uhum. e trouxe de novo. A gente tem visto de tudo, inclusive a gente tem visto softwares que emitem um QR Code ali, você joga, se você não olhar direitinho, se você não passar pelo Valida IT, que realmente é o Isso. melhor local para você verificar se aquele documento foi assinado com um certificado digital de uma certificadora credenciada do governo, né? Vamos pensar assim. Uhum. Você são sites que emitem documentos atestados médicos, o QR Code, usar só o QR Code também não é, né, o único critério de validação, Isso. A porque eles gente validou pelo Valida, né? validar E isso, aí ele dava que a informação a está, assinatura o arquivo está corrompido. corrompida, O atestado estava exatamente. corrompido. E é isso que a gente tem falado muito, né? Cuidado com os QR Codes, porque esses estão sendo os melhores, assim, estão utilizados em muito site, que é espelho mesmo do site, às vezes, da Mened, dos sites, assim. Então, tá Isso. muito igualzinho, mas passem pelo validar.it.gov.br. Aceitem somente documentos em PDF, não aceitem print de tela, a gente tem recomendado isso. Tirem da política de vocês, né, foto ali de coisa de tela, porque você perde. Melhor mesmo se pegar o documento PDF ali e passar ali pelo validar.it, que esse é o formato que a Close Care faz, né? Porque é o único, se você vai ler toda a documentação, é isso, gente, o que valida é isso, né? Então é muito importante, porque é o que a Índia falou. Tá ficando realmente profissa ali, né, Índia? Exatamente. Eu ia perguntar outra coisa, mas acabei esquecendo. Mas, enfim, se eu lembrar, eu levanto a mão aqui de novo. Com certeza. Obrigada, Índia. Tchau, tchau. Muito bom. Pessoal, alguém tem mais alguma questão? Tem mais alguns minutinhos finais? Eu não sei se ela vai fazer essa semana, porque ela tem um monte de médico para
Acho que não. Então, queria agradecer a presença de todos e da Letícia por preparar o conteúdo para a gente e apresentar para a gente. Lê, se você quiser falar umas palavrinhas finais, eu concluo aqui. Boa, gente, eu queria agradecer mais uma vez, Carol, obrigada pelo convite, obrigada, pessoal, pela presença. A gente abre ali o grupo para a gente trocar. Acho que a ideia aqui também da Close Care sempre é ter boas práticas compartilhadas, né? A gente não é dono, ninguém é dono da verdade, acho que a gente está em uma constante evolução, e aqui a gente reúne muitas boas práticas, a gente escuta muito, a gente vê muitos problemas, cada empresa tem um problema particular, não dá para a gente falar que tem uma política engessada que vai servir para todo mundo, então acho que é muito legal ter essas trocas, a gente fala tanto da política, quanto das regras, quanto, né, das automatizações, quanto de workflows diferentes ali, então acho que isso é muito importante. Fiquem aqui sempre com a gente nos nossos canais, participem da live do Atesta CFM, tá bom? Muito importante ali, é um assunto que vocês serão requisitados dentro da empresa de vocês a falar sobre isso, então atualizem-se sobre isso, a gente vai dar um resumo ali, vocês não vão precisar ler tudo que tem, a gente já fez esse trabalho, já assistimos tudo aqui, então aproveitem esse momento aqui com a gente na quinta-feira também, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Boa, obrigada, pessoal, de novo por todo mundo, pela presença de todo mundo. Nos próximos dias a gente vai enviar um e-mail para vocês com a gravação desse evento, um formulário pedindo um feedback. Adoraria que vocês dessem uma atenção aí para o feedback, porque faz muita diferença na melhoria dos nossos conteúdos. Podem mandar sugestões de próximos eventos também, enfim. Além disso, a gente está enviando aqui no chat o link do site da Close Care para quem quiser conhecer mais. A comunidade fica aí para todo mundo também. A gente acabou recebendo 2 perguntinhas a mais aqui pelo formulário, a gente vai responder lá na comunidade, tá? Então, se vocês tiverem a chance, entrem na comunidade de WhatsApp, entrando por lá, a gente vai responder para vocês as últimas perguntinhas que apareceram e vai compartilhar conteúdos também, viu? Super obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo conteúdo. Obrigada, Lê, obrigada para todo mundo. Obrigada.